Olá pessoal, meu nome é João Luiz Braga, sou analista aqui na Encore e já começa esse vídeo com uma visão inesperada. O Ibovespa está caro. Sim, esse é o vídeo de janeiro de 2026, um pouquinho de fevereiro aí, a gente tem muita coisa polêmica para falar aqui. Eu não quero dizer que a bolsa está cara, mas o Ibovespa, esse está parecendo bem carinho. A gente vai falar sobre toda essa alta dele, por que não foi acompanhado nas ações domésticas, vou tentar explicar por que está caro, o que aconteceu, vamos falar muito de commodities, enfim, várias coisas que a gente tem para falar, mas antes vamos falar de prestar conta, né, porque a gente inclusive não pegou essa parte dessa alta, então a gente tem que explicar, especialmente no Encore Long Bias, que não foi um mês bom. Mas antes de prestar conta, entrar no cenário, vamos dar primeiro os recadinhos aí, galera. Primeiro eu queria lembrar dos 4 produtos que a gente tem na Encore. Isso é meio novidade, né? Não é. A gente lançou 2 produtos no ano passado, então vale a pena dar uma lembrada aqui. A gente tem aquele fundo de ações puro, né? Que é a nossa carteira principal, que é o Long Only, é o Encore Ações, que é um produto que costuma ser um pouco mais pré-institucional, né? Porque ele tem para os institucionais que têm as limitações que só pode investir em fundos Long Only. Aí dele, da carteira do Encore Ações, sai o Encore Long Bias. Tem exatamente a mesma carteira, mas que pode fazer outras coisas que a gente tenta acertar aqui, como por exemplo hedges, que nesse caso foi ruim pra gente, mas que ao longo da vida foi super bom. O Encore Long Bias é o fundo mais livre nosso, né? Inclusive, sendo bem honesto aqui, é o fundo que eu tenho mais do meu próprio dinheiro. A gente pode fazer proteções, a gente pode fazer pares, a gente pode fazer shorts, então por aí vai. E a carteira a carteira original é exatamente a mesma do Encore Long Bias. Então esses são os 2 produtos que existem desde o começo da Encore, que vocês estão mais acostumados, todo mundo conhece por aí, né? Mas faz alguns meses que a gente tem 2 novos produtos. É o Encore Long Short. O Encore Long Short, qual que é a diferença dele? A gente também tem a mesma carteira e alguns outros books que estão no Encore Long Bias, mas a gente faz um book short, que é um short basket quantitativo nosso, para zerar a exposição direcional à bolsa. O que isso significa? Não importa se a bolsa vai subir ou vai cair, a gente tem que ganhar dinheiro. Eu não consigo fazer isso todo dia, né, em prazos curtos, mas a ideia é que em prazos maiores, se a bolsa está subindo, a nossa carteira comprada tem que subir mais do que a nossa carteira vendida, isso gera um diferencial. Se a bolsa está caindo, a nossa carteira comprada tem que cair menos que a bolsa vendida, e aí a gente gera um diferencial. Então é para você que acredita na nossa capacidade de fazer análise de empresas, de gerar alfa, de achar as ações que vão bem na bolsa, mas não gosta da volatilidade da bolsa, não quer o direcional, o Encore Long Short é o produto. Já está nas plataformas, já tem no BTG e no Itaú, desculpa, no Itaú não, no BTG e na XP, se Deus quiser, um dia estaremos no Itaú. E tá lá, então o seu caixa, só para explicar um pouco como é que funciona a dinâmica, quando você investe no fundo, esse seu dinheiro fica rendendo CDI. E aí, com o dinheiro que a gente vende as ações que estão shorts, que estão vendidas, a gente compra as ações que a gente acha que vai subir mais. É esse dinheiro que a gente usa, o seu dinheiro fica lá no CDI. Então é isso. Para você que acredita na nossa capacidade de gerar alfa, mas não quer o direcional de bolsa, não quer essa volatilidade maluca de bolsa, Encore Long Short. E aí, a gente lançou há poucos meses atrás um novo produto, que é um produto que eu adoro. Eu fazia gestão disso na Grifo, fazia gestão disso na XP, então eu sou gestor de fundo desse estilo desde 2009. Eu adoro, eu acho um grande diferencial do Brasil. Eu queria ter começado desde o começo no Encore, mas enfim, antes tarde do que nunca, que é o Encore Valor Dividendos. Eu não posso falar ainda da performance dele porque ele tem menos de 6 meses. Eu posso falar a cota está 1,25. Eu gosto muito dessa estratégia porque é o seguinte, né, eu brinco que lá fora eles têm as Mag 7, né, tem as tecnologias. Né? O que a gente tem aqui no Brasil? Tem juro real alto. Né? E aí, as ações do Encore Valor Dividendos são ações que são defensivas, resilientes e previsíveis. São ações que são mais ou menos parecidas, né? Quando você consegue ter um fluxo de caixa previsível, você consegue trazer aquele valor presente e em vez de se preocupar com o preço-alvo do seu modelo, não. Você se preocupa com qual é essa taxa. Como se fosse uma NTNB. A NTNB você sabe certinho os fluxos. Né? Aqui não. Com essas empresas mais previsíveis, defensivas e resilientes, você tem uma bela previsibilidade. E aí você calcula essa taxa de retorno e aí eu vou contar para vocês. Isso aqui no Brasil, né, você tem
um juro real muito alto, né, dos seus 7% hoje, até mais que isso, e essas empresas têm um prêmio de risco de uns 5 pontos percentuais da média acima desse juro real alto. Então elas pagam inflação, mais o 7 do juro, mais um 5 na média hoje da nossa carteira, pontos percentuais acima do 7% de juro real de retorno esperado. Assim. Então imagina, compor isso ao longo prazo, isso é um produto ótimo, de empresas tranquilas, de empresas que estão em ambientes regulatórios que foram amplamente testados. Então, assim, eu gosto muito, compor um tipo de retorno desse ao longo prazo. Então, para você que quer ter exposição à ação, mas quer estar em empresas mais defensivas e capturar um ganho esperado muito grande, o valor de dividendos é uma excelente ideia. O nome de dividendos eu não gosto muito porque não é muito o que a gente foca mais na geração de caixa delas. Então, não é só por dividendo que entra, é mais por geração de caixa. Mas é isso, são empresas defensivas, resilientes e previsíveis. Esse também já está tanto na XP e na BTG. Para todos os outros, a gente está em várias outras plataformas também. Se você quer saber mais onde a gente está, entra no nosso site encore.am de Asset Management, encore.am e clica em Vista Aqui, que tá tudo por lá. Vamos lá, galera. Hoje tem muita coisa para falar. Começando com a prestação de conta, que já entra meio que também no que aconteceu, então já entra no cenário e o que a gente espera para frente. Bom, eu vou ficar olhando para minha colinha aqui, tá? Eu esqueci de falar, hoje é dia 9 de fevereiro, são 9h35 da noite, estamos trabalhando bastante aqui, como sempre. Vamos lá. Eu estou especialmente chateado com a performance do long bias, né? Na verdade, com a performance de todos, mas especialmente com o long bias. Se tem uma coisa que eu aprendi com o Luiz Tuberger, é que quem ganha, ganha. Quem perde, explica. Então eu estou aqui para isso. O Encorações, até ontem, até o dia 6 de fevereiro, estava dando uns 7 pontos percentuais, 7%. Que beleza, mas assim, é pior que o índice, né? O índice está dando uns 13,5, né? E pior que a CML de 10. Ou seja, a carteira principal, que é a do long only, foi mal. Então esse foi o primeiro erro, que a gente vai falar um pouco sobre isso. O Encore Long Bias é essa carteira e ainda tinha hedges. Então ele sobe menos ainda, que é mais ou menos uns 2,5. É até melhor do que o benchmark dele, que é o IPCA mesma B, mas eu estou arrasado, né? Eu acho horrível pegar quando a bolsa sobe tanto e eu não acompanho. Ano passado a gente foi muito bem, a gente subiu quase 40, então compensa um pouco, mas mesmo assim eu estou arrasado. O Encore Long Short, por acaso, mesmo tendo a mesma carteira, ele não sofreu tanto, porque o short é feito não com o índice, como eu vou contar do long bias, mas sim com um short basket, que não foi tão mal. Então, está abaixo do CDI, mas está subindo um 0,8, aí contra o CDI de 1,4. Então, não está tão ruim. E o Encore Dividendos ainda não posso falar. Bom, essa está longe de ter sido a primeira vez que eu errei na vida aqui, né? E infelizmente não será a última. Então, o que aconteceu? Aconteceu foi a conjunção de vários fatores que atrapalharam a gente e concentrados no mês só. Né? O que me deixa arrasado é que vocês sabem que eu falo aqui do fluxo do gringo, falo que a bolsa ia subir, falo tudo aquilo ali, mas o jeito que foi violento e concentrado nas large caps, concentrado no Ibovespa, isso eu realmente não esperava. Porque é o seguinte, a nossa carteira hoje, e já tem um tempinho, para quem me acompanha como esse vídeo sabe, a gente está concentrado nos plays domésticos. E são vários motivos, né? Eles são muito mais baratos, eles se beneficiam da queda de juros do Brasil, que está quase aí, né? Enfim, a gente tem uma análise grande para essa carteira, e também não é macro, é papel por papel. E essa carteira, por acaso, ela tem um beta muito alto, né? Como esse gráfico aqui mostra. Né? Esse gráfico aqui, ó, é o beta da carteira principal desde que a gente começou o fundo lá, né? Repara que a gente vinha otimista, né? Como eu sempre falando, então o beta foi subindo da carteira, ou seja, foi até um acerto, né? A gente achava que a bolsa ia subir, então tinha que ter um beta alto, que são esses plays domésticos. O problema é que isso não funcionou. Inclusive essa queda do beta aqui não tem a ver com a nossa mudança de carteira. O fato é que essas ações, este ano, não agiram como deveriam, né? O que eu imaginei? Se a bolsa subir, a gente tem. Essa aqui é da carteira principal do Encorações, né? Se a bolsa subir, a nossa carteira tem que subir mais do que a bolsa, porque ela tem um beta alto, perfeito? Lá para dezembro, depois a gente subir 40%, né, aquele ano maravilhoso que a gente teve ano passado, eu comecei a ficar preocupado. Comecei a olhar para a bolsa, será que faz sentido? Eu acho que a gente tem que diminuir um pouquinho este beta. Está muito mais alto. E a gente só pode fazer isso para o long bias, obviamente. Né? Tá muito alto para o meu nível de convicção. E aí, como é um play tático, ao invés de a gente fazer igual no long short, que a gente vende um short basket, que é complicado, são um monte de ações, né, tem que pegar aluguel e tal, a gente vende o índice.
que também achava que era um bom negócio lá, porque eu achava o índice mais carinho, né, em relação às domésticas. Então eu pensava, pô, beleza, eu vendo um pouco de índice aqui, se a bolsa subir, eu perco um pouquinho no índice, mas como a minha bolsa vai subir bem mais que ele, ok, vamos ter um mês bom, que é ainda o que eu acho que vai acontecer. E aconteceu em janeiro foi o oposto. Essa minha carteira foi mal, como em correlações foi, né? Ele não andou como o beta deveria, como o beta né, diria que ele teria que ir. E o que subiu foi só o índice que era o nosso hedge. Foi por isso que a gente foi tão mal. Especialmente essa parte do beta é até um infortúnio, né? Mas ainda teve um erro a mais. Aí começou a ter eleição, aquela coisa de Flávio. Eu comecei a ficar um pouco mais preocupado. E isso foi um erro claro, tá? Porque eu caí num viés aqui, viu? Que é o que eu sempre falei, né? Primeiro, já no último vídeo, inclusive eu tinha falado que já tinha as cartas de eleição na mesa, então não tinha muito preocupar com política até março e tal, e eu mesmo fiquei preocupado. E eu também cansei de falar que o gringo tá nem aí pra política ainda, vai demorar pra ver isso, mas eu mesmo caí no viés de ficar preocupado com isso e eu aumentei ainda mais um pouquinho o hedge índice, que foi péssimo, né? Então, como a carteira ainda era tipo metade, assim, um pouco menos da metade até, só que como a carteira foi mal, isso aqui foi muito bem, atrapalhou bastante. Esses descasamentos, que eu vou explicar por que ele aconteceu, né, que foi esse fluxo de compra massivo do gringo, isso costuma né, em um certo tempo isso costuma fechar, né, porque o pessoal vai chegar uma hora e falar assim, peraí, faz sentido essa diferença toda? Então é nisso que a gente está olhando para frente. Mas vamos explicar um pouquinho então. Uh, o que aconteceu, por que o gringo veio e o que a gente vai fazer a respeito. Mas é isso, né? Eu realmente não esperava, por mais que eu era o cara que falava com o gringo, olha, o gringo tá gostando, a teoria da piscina olímpica, de sair água, os baldes de lá e tal, do que ali, eu não imaginava que fosse acontecer essa raspada no índice tão rápido, nas coisas impressionante como aconteceu, que deu esse belo descasamento aí que ferrou a gente. Né? E é curioso, né? O pessoal costuma falar, não, mas geralmente quando o gringo entra comprando, é no índice mesmo, não, você sabe disso. Só que o gringo não entrou comprando agora, né? O gringo está comprando até um ano. Né? No começo do ano passado aconteceu o exato oposto. Até maio o gringo comprou carteira. Né? Então não era óbvio. Mas o que aconteceu para isso acontecer agora? Vamos lá então. Entrando um pouquinho no cenário. A gente acha que esse movimento ela é totalmente relacionado com macro, tá? E não com micro. E aí vai ter um monte de motivo que eu vou explicar por aqui. Isso foi. Isso não aconteceu só no Brasil, isso tem nada a ver com o Brasil. A maior prova disso é olhar para as geografias que isso aconteceu, que foi emerging markets, e para setores específicos, como commodity, que todas as commodities, né, tirando, especialmente os metais, mas tirando o minério de ferro, todas andaram meio que juntos. Né? É essa tabela aqui. Né? Aqui você pode ver, né? Tem o petróleo também aqui, que também subiu, né, nesse mês, mas olha aqui, metais preciosos todos subiram bastante, e se for esticar o período subiu muito, né? Base metals também, cobre, alumínio e tal, talvez não muito no último mês, tal, mas assim, se você... Esse aqui é do dia 3, tá um pouquinho longe, por isso que está mostrando um pouco de queda, porque ele recuperou um pouco hoje. Mas se olhar, esticar um pouquinho mais, cobre, tudo foi super bem. Tirando o nosso querido minério de ferro, né? Que esse aqui não dá para explicar, esse aqui está muito mal e mesmo assim está lá a Vale, né? Primeira coisa, por que isso aconteceu, né? Vamos lá, são alguns trades correlatos que eu vou explicar para vocês. O primeiro, um deles é chamado é o que é chamado de Run It Hot, né? Que é meio que rodar aquecido, né? Uma tradução literal. E o segundo é o Debasement Trade, que é um pouco mais traduzido, eu traduziria como desvalorização do dólar, vai. Que são meio correlacionados, né? Começando pelo Run It Hot, é um tema que estava bem em voga até algumas semanas. Eu acho que até está parando de estar em voga, o que pode melhorar aqui a situação para a gente. Que era meio que o Trump queria fazer, isso começou bem em dezembro, que era o de deixar a economia aquecida, torando, através de juros menores por mais tempo, mesmo com a economia rodando forte, né? Rodando aquecida, né? De certa forma, tolerando uma inflação mais alta. Né? E a conexão disso com o debasement trade é que assim você aceita uma desvalorização da moeda. Vamos lá.
É bem fácil saber que a economia está aquecida por lá. Esse gráfico aqui na tela é o Atlanta Fed, eu trago ele aqui de vezes em vezes, né? É uma prévia do PIB do quarto TRI, que para ele está rodando acima de 4%, é 4,2% contra uma perspectiva, uma expectativa do mercado muito menor. Assim, é uma economia extremamente forte, né? E mesmo assim o Trump não cansava de falar, pelo menos até agora, quando escolheu o Warsh como presidente lá do Fed, que os juros tinham que cair, mesmo com a economia forte desse jeito que eu mostrei, né? E o Trump, de certa forma, tem um motivo para isso, né? Que são os midterms, que é a eleição do Congresso por lá, né? Hoje ele tem uma maioria pequena, e se ele perde essa maioria, a vida dele vai ficar bem mais difícil. E uma economia boa, assim, né? Certamente é popular para ele, né? Então ele está interessado em run it hot e deixar esse problema para depois da eleição. Aí entrando um pouco na parte do debasement trade, uh, esse já começou tem mais tempo, né? Então eu falo sobre um pouco desse dólar fraco já há mais tempo, da tal da diversificação para os Estados Unidos e tal, porque a turma fica preocupada com uma expansão fiscal que está tendo por lá, e não só lá, né? A gente aqui não pode falar muito sobre isso. E a solução para a dívida pública gigante é a inflação, né? O bom e velho calote inflacionário, como aqui no Brasil a gente conhece, né? E aí tem mais pessoas que já ficam pessimistas até com medo de dominância fiscal no lado de política monetária por lá, né? Esse gráfico aqui é curioso. Isso aqui são os déficits de vários países, comparando com o quadradinho que é 2007, que foi antes da grande crise. Você percebe que os Estados Unidos aqui está um déficit muito maior do que era naquela época. E aqui vários países, mas o destaque absoluto o nosso Brasil brasileiro, né? Então, a consequência disso tudo que eu estou falando, né, do run it hot, do debasement trade, é inflação mais alta nos Estados Unidos, juros reais mais baixos e dólar mais fraco. Ou seja, ruim para o dólar, ruim para bonde longo, mas bom para ação, juro para baixo, né, e para commodities como proteção de inflação, né? E se você adiciona essa preocupação mais exagerada em fiscal, aí é ótimo para reserva de valor, tipo o ouro, né? Que foi o que a gente viu, né? Aí tá lá o investidor global já meio com medo dos Estados Unidos, aquela coisa que a gente vem falando há um tempão, né? Pô, super concentrado lá. E ele fala, pronto, né? Inflação mais alta, dólar para baixo, commodity para cima, cara. Isso grita mercados emergentes, emerging markets. E aí volta no qual que eu falei 1 milhão de vezes, do cara já estava procurando diversificação e por causa dessa volatilidade maior do Trump, né, esses valuations mais esticados lá, tudo aquilo ali e tal. O que eu esperava era que isso fizesse ter um fluxo contínuo, né, para cá e tudo aquilo ali, mas não foi isso que aconteceu, isso virou uma correria, né? E essa correria não tem nada a ver com o Brasil. Aqui, né, esse gráfico aqui, quando é para cima é mercados emergentes, quando é para baixo é mercados desenvolvidos, né, que autoperformam, né? A gente está aqui desde assim, essa relação de retorno total em 12 meses de mercados emergentes sobre mercados desenvolvidos é a maior desde, né, um bom tempo. E se a gente olhar para essa tabela aqui, ó, você vai ver que na verdade o Brasil ficou para trás, né? Então, olha aqui, isso aqui em 1 mês e em 3 meses, né? Tem casos tipo a Coreia do Sul, que tem uma questão de memória, né? Umas coisas lá que foram super bem e tal, mas Colômbia, Peru, vários países foram melhor que nós aqui. Em 3 meses é pior ainda, né? O Brasil está aqui com um monte de coisa muito muito melhor. E aí tem outra coisa que eu queria mostrar para vocês, né? Que foi o fluxo de compra, né, que trouxe isso tudo, que não foi, de novo, só para o Brasil. O Brasil ficou até meio que para trás, né, nisso aí, mesmo assim fez esse estrago todo. O fluxo de compra este ano no Brasil, né, já foi mais de 30 bi de reais. Isso é mais do que no ano passado inteiro, né? Quando você tem um movimento muito técnico assim, o que é? O que ele faz? Ele compra o índice, né? Ao contrário do ano passado que eles compraram carteira. Esse gráfico aqui é o EWZ, que é o Ibovespa lá de fora, né? Quase igual ao Ibovespa, né? Tem o Nubank, uma outra diferença, mas é uma bela proxy. E esse gráfico em branco aqui, ó, é o Shares Outstanding, SO. Deixa eu explicar, quando cai, significa que o ETF tomou resgate, ele destruiu cotas. E quando ele sobe, ele teve aplicação, ele criou cotas. E olha
a criação de cotas vinha desde o ano passado, que eu falava, né, que o fluxo gringo não começou agora, mas essa acelerada aqui este ano foi muito impressionante de uma vez e que ajudou bastante o índice. Isso aqui, eu não trouxe o gráfico, mas o número de shares outstanding do DWZ, ou seja, o número de cotas, né, que o DWZ é a maior da história. Então, de fato, foi um movimento bem violento. Então, antes de então é isso, assim, foi isso. Foi de uma vez com essa história do. Especialmente do Run It Hot, porque já que o The Basement Trade é uma coisa um pouquinho mais velha, que fez a turma falar assim, cara, vamos correr atrás. Isso, obviamente, né, o mercado já exagera, né, pela aquela coisa dos instintos humanos, né, medo, pânico, greed, fear, aquela coisa toda, terror, né, que faz os ciclos econômicos, a gente estuda tanto, né, mas isso hoje em dia ainda é potencializado. Vou falar um pouco sobre isso mais pra frente pelos trend followers, pelos quants que operam essas tendências, momentum traders, tudo aquilo ali. Então foi realmente uma coisa bem violenta. E por que a gente acha que foi um move macro? Né? Bom, para começar, quando a gente olha para as commodities e tenta entender um pouco melhor, é curioso porque assim a gente não vê em várias delas, tá? Tanta diferença no que mais move uma commodity, que é balanço de oferta e demanda atual, tá? Né? Para frente, usando narrativa, você pode colocar a narrativa que você quiser. Ou medo do futuro, tudo aquilo ali. Mas tem algumas commodities que é até pior, a gente até vê fraqueza na demanda agora e acumula alto estoque. Ou seja, parece um fluxo mais financeiro do que físico, né? Inclusive em uma das commodities mais comentadas agora, que é o cobre, né? Aqui na tela, só para mostrar para vocês. Ah, aqui em cima é o consumo de cobre lá na China, no quarto tri para baixo, no primeiro tri também começou para baixo. Se você olha a exportação, né, de semicondutor lá na China também, meio. Na verdade, do mundo ex-China, né? Também meio para baixo aqui. E aí você olha. Então você olha assim uma certa fraqueza, né, na necessidade da commodity, mas os estoques, sim, vindo muito altos. Então, assim, beleza, aí tem a narrativa, que beleza, AI lá pra frente, muito capex, tudo aquilo ali. Mas o que a gente tem que no final do dia entender, que é importante entender, é se no futuro esse Run It Hot, que eu nem sei se vai continuar, tá? Porque com a escolha do Warsh como presidente do Banco Central americano, já é um pouquinho menos disso. Se fosse os outros, né, o Hassett lá que o Trump cogitava, que eram mais vistos como dovish, né, mais vistos como pessoas que iam obedecer o Trump diminuindo o juro, né? Aí esse Run Hot ia continuar. Mas com o Warsh, sei lá, né? Mas o que a gente tem que monitorar é se de fato tudo isso que está acontecendo vai se converter em investimentos para velocidade real. Né? Aí faz bastante sentido o aumento de demanda lá para frente, do que ali. E é o que muita gente aposta, né? Que vai acontecer não só por causa desses capex de AI que a gente tem visto, tudo aquilo ali, mas também pela Big Beautiful Bill do Trump, né? Que incentiva o investimento. Já se esse Rand Hot for mais nominal e o aumento de preço for mais relacionado com proteção contra a inflação, aí acho que essa alta tem uma vida um pouco mais curta. E ainda, além dessa tudo isso aqui, tem um ângulo geopolítico nisso tudo, né? Como a gente já falou em vídeos antigos sobre terras raras, né? A Bel, nossa lista de commodities, ela até brincou que antigamente a história do mundo era meio que explicada pelo petróleo, né? Todo mundo fala de petróleo, na geografia, os livros de geografia de quando a gente estava na escola, do que ali, né? E hoje acho que é mais para o mineral crítico, né? Como cobre, níquel, quem sabe um dia terras raras e tal, né? Ah, né, um cenário econômico em que o crescimento real é altamente dependente de produtividade vindo de AI, né? Aí fica um pouco daquela história que a turma tem que garantir a segurança energética do grid que suporta, né, os data centers, tudo aquilo ali. Né? Esse gráfico aqui na tela, aqui, é um pouco do que é importante para a energia, né, de acordo com o Departamento de Energia dos Estados Unidos, e que tem risco de oferta, né, e aí você vê esses aqui que são os mais arriscados, inclusive o níquel e tal, aqui mais ou menos, perto de crítico igual ao cobre, então um pouco menos, aqui outros que são menos críticos. Então, sob essa ótica geopolítica, dá para entender essas estocagens acima do nível histórico de metal crítico como
estratégia estrutural, né? E talvez esse superávit que a gente está chegando aí para os metais é isso, né? Vem daí, né? O próprio governo Trump anunciou semana passada, quando, aliás, quando começaram a corrigir um pouco, né? Não, até a prata caiu bastante, tudo aquilo ali. O Trump anunciou uma criação de uma reserva, um fundo de 12 bi de dólar, que nem é tanto assim, né, para níveis dos Estados Unidos, de estoque estratégico de minerais críticos. E hoje sai uma notícia que a gente acredita um pouco menos, que a China iria expandir também o seu estoque estratégico de cobre. A gente confia menos porque a China não costuma, né, avisar, né, anunciar esse tipo de movimento. Então, esse ângulo geopolítico também, né, caso ele não se materialize por algum país, por algum motivo a coisa fique mais calma e tal, a conclusão final seria que todo esse price action recente é antecipação de expectativas econômicas, né, com indicadores físicos sugerindo correção de praticamente todas as commodities, talvez exceto o ouro, porque tem o Debasement Bank Trade, né, essa história de compra de Banco Central, tudo isso que está acontecendo. De novo, a gente viu coisas nesse ciclo agora que foram muito violentas, né, a prata, tudo isso, porque de novo, quando existe alguma racionalidade, alguma lógica, eu espero que vá subir o cobre por causa de, sei lá, AI, não sei o que lá, a galera começa a comprar. Né? Antigamente só o ser humano fazia isso, agora ainda tem os quants, que pioram muito esse movimento. Tem os CTAs, né, o tal dos CTAs, que são os trend followings, né, que eles veem o movimento e saem comprando junto. Aí os momentum traders vão junto. E aí, qualquer motivinho que faça o cara mudar de ideia faz com que tenha o tal do degrossing, né, de correções brutais, como a gente viu a prata cair 30% um dia, tudo, por aí vai. Então, dá um certo medo, tá? Então a gente já explicou mais ou menos o que aconteceu, foi isso, foi o trigger para essa alta toda foi esse nosso run it hot, que eu acho que já está começando a passar, e o debasement trade, que aí é um pouco mais a longo prazo, tudo aquilo ali, já explicamos e já mostramos a violência que foi, né? Então, beleza. E quais são as consequências disso? Agora, até entrando um pouquinho do que a gente está olhando para frente. Né? Essa tabela gigantesca eu não vou poder aparecer, e nem é tão importante, né? Não é muito número aqui. Isso aqui é basicamente você pega todas as bolsas do mundo inteiro e tal, e vê essa coluna aqui, que é o preço sobre lucro. Né? Você olha lá, o Brasil, está aqui amarelinho, 9,8. Olhando para o resto aqui, parece barato, ainda mais porque está até abaixo da média de 15 anos, que em 10, os outros não, né? Vários aqui você olha tão acima, dividendo, pô, 5% aqui, enquanto os outros menor que isso. Então, assim, o investidor globalzão que fica olhando para isso aqui, ele pode, não tem muito tempo para entrar nos detalhes e tal, pensa, pô, né, cara, mesmo com toda essa alta, comprar esse Brasil aí, né? Parece barato, né? Enfim, né? Mas na verdade eu discordo bastante disso aqui, tá? E vou repetir o que eu comecei falando no começo do vídeo. Cara, pra mim, esse Ibovespa tá começando a ficar bem caro. Bem caro. Deixando claro, isso não significa que ele vai parar de subir, né? Porque contra fluxo não há fundamentos. E não significa que a bolsa esteja cara. Isso é muito importante dizer. Porque antigamente, como quando o Ibovespa estava barato, lá nos 120 mil pontos, era super enfático em falar que estava barato pra caramba e tal. Porque ultimamente eu falei para alguns amigos que eu achei o Ibovespa caro, falando assim, você, Braga, achando o Ibovespa caro? Eu falei, pois é, quando eu falei que quando eu era enfático nos 120 mil pontos, porque estava barato, né? Errado é quem achava lá caro, né? O fato é que naquela época estava tudo barato. Então dava para falar generalizando, né? A bolsa está barata. Agora não dá mais. Agora o Ibovespa está caro. As large caps, grandonas lá em cima, me parecem puxadas, mas não significa que a bolsa inteira está cara. Tem bastante coisa doméstica que continua bem barato. Então, né, vamos falar do Ibovespa específico. Né? A primeira coisa que eu fiz, assim, eu fiz um filtrão aqui rapidinho do Ibovespa, seus múltiplos, empresa por empresa delas, e como é que elas estão em relação ao desvio padrão da própria média dos últimos 5 anos.
né? Que é isso aqui. Eu também não vou poder aparecer, mas eu venho com o mouse para mostrar para vocês. Essas aqui são as mais caras em relação ao desvio padrão do seu próprio múltiplo, e essas aqui são as mais baratas, né? Repara assim, não olha muito papel por papel, que não importa muito, mas engraçado, a mais cara é a maior do índice, a segunda mais cara é a terceira maior do índice, então, se somar Itaúsa, a segunda maior do índice, né? Aí tem Petro aqui, né? Tudo negociando a 3 desvios padrões para cima, 2,9 desvios padrões do índice para cima, Banco do Brasil, que na verdade aí foi um problema que o lucro que caiu, Axie eu gosto, tá? Aí Petrobras, cara. Então, repara aqui, aqui você vê meio que as grandes do índice, né? Curioso, né? E aqui nas baratas, as domésticas, né? A Pivida, esquece, né? Mas Arezo, Hipermarcas, né? Açaí, Vivara, né? Você vê, essas estão negociando abaixo da média do Renner, meio que os plays domésticos daqui. E aqui, os plays grandes no índice, né? Parece, né? Mais ou menos o que a gente estava falando. Outra coisa que chama muita atenção, este outro gráfico aqui, esse me chama muita atenção, galera, ah, que mostra muito essa história de que o gringo saiu raspando o índice, né? Isso aqui, ó, é o preço sobre o lucro, né? Que você basicamente pega o preço do índice e divide pelo lucro das empresas que o compõem, né? Para ter uma normalização, né? Pô, se o índice subiu com o lucro subindo, beleza, ele não sobe ficando mais caro, né? Mas se ele sobe sem o lucro subir, significa que ele subiu ficando mais caro, né? E aí, em branco é o SMLL, que são as empresas menores da bolsa, e em laranja é o Ibovespa, né? O Ibovespa é sempre num múltiplo menor aqui, e olha agora, plum, passou. O Ibovespa está mais caro que o SMLL. E aí, pô, João, você pergunta, João, mas isso não faz sentido, né? Olha como foi brutal essa diferença, essa descolada, né, essa ultrapassagem do Ibovespa. Bom, o fato é que não, o Ibovespa deveria negociar com múltiplos menores. Por quê? São vários motivos, mas, por exemplo, as grandes do índice são commodities, que são imprevisíveis e negociam com múltiplos mais baixos, bancos que têm que reter capital, logo negociam com múltiplos mais baixos e por aí vai, enquanto a SML não. Mas, pô, João, mas beleza, 5 últimos anos isso até foi. Mas como é que foi isso ao longo de um tempão, né? Repara, isso aqui é desde 2010, em branco a CMLL de novo e em vermelho o Ibovespa em preço sobre lucro. Repara que são raríssimos, e aí tem os bugs do Bloomberg aqui, tá, gente? Quando dá esses descasamentos muito grandes, eles não confiam tanto não, quando tem dados muito longos. Mas repara no olhão aqui, né? Não precisa ficar entrando no detalhe, mas assim, o SML sempre, tirando os raríssimos momentos, sempre negocia acima do Ibovespa. E agora, olha esse catch-up aqui, ó. De novo. Faz sentido isso? Sei lá, isso aqui me parece meio que puxado por uma raspa o índice aí, né? E aí o SMLL não. E aí foi o que aconteceu. Legal. Vamos continuar, né? Esse aqui na tela é a composição do índice, né? Vale, Itaú, que é os pesos dele no índice, né? Se você soma aqui, ó, Vale, Itaú, Petro, Bradesco, B3, Itaúsa, BTG, até aqui o Banco do Brasil, só isso aqui já deu 47% do índice, tá? Eu falei só dos bancos e B3 aqui, né? E as duas maiores commodities, né? Já deu metade do índice só essas aqui, né? E aí vão meio que falar de cada uma que aconteceu, né? Começando por Vale. Vale aconteceu uma coisa interessantíssima, que é raríssimo de ver, né? A Vale subiu, aliás, subiu bastante, com seu múltiplo preço sobre lucro subindo também. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Aliás, tem uma terceira coisa, com a sua volatilidade implícita subindo também, o que também não é normal. Geralmente quando a bolsa sobe, a vol cai, né? Mas subiram os três juntos. Bem, bem, bem raro de ver. Eu não vou focar muito na volatilidade implícita, que é um pouco mais complicada, mas vamos falar da Vale e o seu próprio múltiplo, que é esse gráfico que eu fiz aqui na tela. Aqui é o preço da ação, em azul aqui é o múltiplo PL, preço sobre lucro, desde 2010. Reparem uma coisa, quando a Vale cai, seu múltiplo sobe. Aqui subiu bastante. Aqui o lucro da Vale chegou a 0%. Até cortei o gráfico, então o múltiplo explodiu quando a minério era 35 e a Vale estava super endividada. Quando a Vale sobe, seu múltiplo cai. Repararam? É uma relação inversa. E aqui a Vale subiu com seu múltiplo subindo. Por que isso acontece?
Isso acontece porque geralmente quando a Vale sobe, ela sobe porque o minério está subindo, né? Óbvio, né? É o que ela vende, né? Então se o minério sobe, ela sobe, o que o mercado pensa? Fala, legal, mas significa que a gente está na fase boa do ciclo. Então eu não vou pagar múltiplo alto, vou pagar um múltiplo um pouco menor. Quando ela cai, significa que o minério caiu, significa que o minério está deprimido, está na parte ruim do ciclo, como aqui, né, que o minério bateu 35, o múltiplo voou. E é por isso que tem pessoas que falam, né, que equity, né, empresas de commodity, você compra quando o múltiplo está alto, ao contrário da maioria da bolsa. O que não é normal é o que aconteceu agora, que foi a Vale subir com o seu múltiplo subindo. E por que isso aconteceu? Porque o minério não subiu. Esse aqui, o minério está mais parado, na verdade está caindo até. Em branco é o minério. Eu botei aqui em reais, tá? Nesse eixo aqui. Então tá mais ou menos US$ 100, por 5,20 dá R$ 520 agora. E em azul, neste eixo aqui, a ação da Vale, que estava lá 55 e tal, e voou para 87. Ela voou para 87 com o minério no menor nível desde, sei lá, esses gráficos, inclusive, você pode esticar muito para trás, porque ele vai estar no menor nível de um excelente, de um grande tempo, tá? E faz muito tempo que o minério não está tão barato, né? Aí você fala, né? Por que, né? Você volta a fazer de novo. Por que a Vale subiu tanto então, né? E aí entram as narrativas, né? Não, mas tem o cobre, tem o níquel, beleza, isso é 20% da Vale, tá? Não sei se compensa essa queda do minério aí, aliás, eu sei, não compensa. Além de outras narrativas, aí quando começa a narrativa, galera, assim, eu tô ficando velho, né? Mas assim, ficar velho não é legal, mas quando você fica velho, você já viu tanta narrativa, já viu tanta coisa, né? Quando começa a ser só narrativa, tipo, por exemplo, o pessoal falando no management da Vale, que é muito bom, e é mesmo. Esse management agora é muito jóia. Um abraço pra todo mundo lá, eu gosto mesmo da turma lá. Mas o preço do minério faz mais diferença. Né? E aí tem o pessoal que fala, pô, mas a Vale negocia com um desconto muito grande para lá de fora. Pô, será que faz sentido? Ela até fechou o desconto agora, tá? Ah, cara, eu acho que faz sentido, porque a Vale, infelizmente, nasceu no CEP errado, né? Ah, então é isso. E eu trouxe aqui uma tabela para mostrar um pouco de sensibilidade para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aparecer. Consigo. E aqui até tem alguns erros nossos. Eu fiz questão de trazer para mostrar um erro meu, tá? A gente não tem problema de falar dos próprios erros aqui não. Aqui é mais ou menos como é que estão as commodities no spot. Como é que estavam, na verdade, no dia 1º de dezembro, como é que estão agora. Agora é dia 3, mas tudo bem, tipo agora. E aqui é o que a gente espera. Aqui eu não levaria tanto a sério quanto a gente espera, não, porque commodity é bem imprevisível. Mas é isso, né? As commodities, o minério até caiu, né? O cobre subiu um pouco, o níquel subiu também, por aí vai. Aqui tem Petro e Vale, daqui a pouco a gente volta na Petro. Vamos falar de Vale aqui. Aqui é um erro meu, tá? Assim, no começo de dezembro, quando eu estava começando a ter essa história do Run It Hot, eu já achava um pouco na época. Aqui foi um erro meu que eu acho, porque você olhando no spot, o free cash flow yield da Vale é 13%, isso porque ainda subiu, né? No spot das commodities aqui a 3,8 EBITDA. A gente estava vendo a 4,8, né? A gente estava achando mais caro. Mas é isso aqui, não é caro. E a gente gosta muito desse múltiplo aqui, que é o que eu chamo de Free Cash Flow to Maintenance CapEx Yield. Parece complicado, mas não é. Basicamente, a gente tira todo o investimento que a empresa tem que fazer para crescer. A gente pega a empresa parada e vê qual que é o Free Cash Flow. 15%? Parece bom. Assim, então ela não estava cara ali no. Agora, com 8,7% de free cash flow yield no spot, depois dessas altas todas, né? E a gente tem um pouco menor, porque a gente tem números um pouco menores, então vamos botar 7 aqui no meio do caminho. 7% de free cash flow yield. Só para quem não entende o que é free cash flow yield, é quanto a empresa gera de caixa em relação ao valor da ação dela. Isso eu acho pouco, tá? Eu não gosto muito, não. Ah, então ela já ficou cara. E o pessoal fala, não, mas tá tudo subindo e tal, o cobre e tal. Eu sei errado, João, beleza, o minério tá caindo, mas o cobre. Então eu trouxe aqui algumas simulações para mostrar o real impacto de dólar e de cobre para diferentes níveis de IO. IO é Iron Ore, é o minério de ferro, tá? Você tem o minério de ferro aqui. Então, por exemplo, o dólar é só para mostrar. Porque o dólar o real valorizou, né? E ela continua subindo também, que é uma coisa esquisita. Mas é isso, né? O real, para o mesmo nível de US$ 100 no minério de ferro, se o dólar sai de 5,55 para 5, o free cash flow cai de 8,4 para 7,3. Então você perde mais ou menos um ponto percentual de free cash flow. Mas o curioso é o cobre, né? Eu trouxe isso para mostrar como a Vale é muito mais sensível ao minério de ferro do que ao cobre, né? Se o cobre for de US$ 13 mil para US$ 14 mil, você ganha 0,4 pontos percentuais
de free cash flow yield. O problema é que se o minério cai de 100 para 95, isso já vira 6,9, é bem menos do que os 8, entendeu? Que estava antes. Então ele é muito mais sensível no eixo do minério. Por isso que eu acho essa história de cobre um pouco exagero para ela. E para o dividend yield, obviamente, faz a mesma coisa, tá aqui para quem quiser ver. Então, sei lá, eu já acho essa Vale bem precificada. Então, partindo de 12% do índice, bem caro, né? Petro, né, voltando para aquela tabela, também me parece cara. Aliás, Petro tá mais cara que as majors americanas, tá? Assim, tipo, é realmente. O minério, eu falei, né, o petróleo até subiu, né, uns 10% ali, mas o petróleo é uma das commodities que não entram muito nessa dinâmica das coisas que a gente tem falado até agora. E mesmo assim, a Petro hoje está negociando a 8% de free cash flow yield com o preço spot, mas como a gente acha que vai cair e ela é muito sensível ao petróleo, a gente acha que é 3,7. Vamos fazer uma média aqui, 5% de free cash flow yield para a Petro, né? No ano inteiro de 2026, lembrando que a Petro 5% de geração de caixa, né? Agora, no ano inteiro de 2026. Que ela paga um pouco mais que isso, que a geração de caixa de dividendo, daria, sei lá, 8%, né? No ano. Que eu acho bem mais ou menos. Lembrando que a Petro, alguns anos atrás, chegou a pagar 20% de dividendo em um trimestre. Está muito pior agora do que estava no passado. E aqui eu também fiz um pouco da acessibilidade aqui em relação ao petróleo. Assim, se o petróleo cair um pouquinho, destrói né, a geração de caixa dela. Né? A gente tem petróleo a 60, por isso que está aqui. Né? O petróleo está um pouco mais caro que isso agora. E destrói um pouco menos o dividend yield no curto prazo, no longo prazo destrói bastante. Então, esse nível de geração de caixa aqui é muito baixo. É muito baixo. É muito baixo assim, em relação às empresas consolidadas americanas. Né, e que estão num CEP melhorzinho que o nosso. Né? Para nem falar, é muito mais baixa que a Prio, né, que entrega uma geração de caixa muito maior que essa. Então, já falamos de Vale, carinha, já falamos de Petro, carinha também. Né? Aí voltando para o índice, a próxima é Itaú. Bela empresa, não tenho o que falar. Belos resultados, a turma é muito competente. Um abraço para todo mundo lá. Assim, é só elogio para Itaú. Eu cubro Itaú desde 2004. Meu Deus do céu, realmente aula nível mundo de banco. E olha que eu cubro desde 2004, mas na verdade eles merecem ainda mais parabéns pós 2015, quando começou a surgir muita competição, né? No Banks da vida, mesmo Stones, PagSeguro, essa turma também no XP, BTG. Sim, e mesmo assim tá lá o Itaúzão entregando 26, 27 de ROE. Meu Deus do céu, no Business Brasil, né? Assim, é realmente muito bonito. Mas vamos olhar para este gráfico aqui agora. Este gráfico mostra duas métricas de valuation para o Itaú. Uma é o preço sobre o lucro que a gente está falando, e outra é o preço sobre o valor patrimonial, price to book ratio. Vamos começar dele, que é essa linha roxa aqui do lado de cá nesse eixo. 2,60, o maior nível desde 2011. Mas o price to book ratio ele esconde o ROE, né? Tipo, que também o retorno sobre o patrimônio líquido, que também está nos maiores níveis de 2011. Então, assim, tem que dar parabéns para eles. Mas o PI, o preço sobre o lucro, não. Aí você tem, de fato, e aqui é sempre olhando 12 meses para frente, que é um ano, sempre olhando 12 meses para frente, que é o que importa. Em 10,14 vezes também é um dos maiores múltiplos da história, só perde um pouquinho para ali para os áureos tempos do Temer, né? Então eu olho para isso aqui, eu acho uma empresa maravilhosa, pode continuar subindo, é claro, mas assim, só para comparar, 10 vezes lucro é mais caro que a XP, que é uma empresa que cresce mais, é mais asset light, enfim, o ROE é maiorzinho e tal. Mas na verdade nem sei se é tão maior, mas pô, me parece um preço sobre lucro carinho. E aí, voltando pro índice, mas aí passando rápido nas outras, senão né, o vídeo já tá longo, imagina se eu passar uma por uma. Então já falamos de Vale, carinha. Cara, da carinha não, bem cara. Já falamos de Itaú, cara. Já falamos de Petro, caro. Axia não, Axia eu gosto. Bradesco está 1,3 vezes book value. Se você negocia com prêmio para o valor patrimonial, é esperado que você entregue um ROE melhor do que o custo de capital. Né?
E, cara, eu adoro. Tá 8 vezes lucro, mais ou menos, tá? Eu adoro o Bradescam. O Bradescam, a turma é boa, mas eles sofreram mais com a história de competição e eles não têm entregue ROE consistentemente acima do custo de capital mais para justificar 1,2, 1,3 vezes prêmio para o seu book velho. Não tem acontecido. Ah, e eu acho que vai melhorar. Eles têm feito um trabalho bom lá agora. Assim, pode ser que um dia melhore, né? Eu tô até torço para isso acontecer, mas na minha opinião é um que o pessoal chama de show me story. Eu acho que eu não toparia pagar um prêmio para book value antes disso acontecer. Então também tá meio carinho. Essa Sabesp eu gosto. B3 também, né, 16 vezes lucro, especialmente num momento de aumento de competição, sei lá se eu gosto também. Itaúsa é Itaú. BTG é outro, né? Meu Deus do céu, como são brilhantes, né? Impressionante, gênios, assim, eu admiro demais. Mas 3,3 vezes price to book também, sei lá, né? Temos que respeitar os 26% de retorno ao ano e um book que cresce 20%, tá? Então, assim, esse 3,3 de hoje é 2 ponto alguma coisa ano que vem. Mas aí o BTG tem umas coisas que são curiosas, né? Assim, uma conta de padeiro, né? Eles lucram 20 e tantos bi, 20 altos bi, retém uns 20, 75% desse lucro no patrimônio, então retém, sei lá, uns 20 bi. Basileia, né? Joga isso para cima, então eles têm que gerar ano que vem, este ano, algo entre 150 e 200 bi de ativos no mesmo nível de retorno para manter o mesmo ROE, né? E eu não duvido que vão conseguir, porque eles são muito bons, mas é realmente muito bem precificado. A IVEG, né, que todo mundo acha cara, não sou só eu. Banco do Brasil, que é o problema outro, né? O lucro foi quase metade do que era esperado um ano antes, por causa do problema de agro. Embraer não tem muita opinião. Ambev, que é uma empresa que mal cresce 16 vezes lucro. Enfim, vocês perceberam, você pega. O resto eu nem vou nem falar, mas assim, porque aí já começa a entrar numas que eu já acho barata, mas assim, você pega assim as principais do índice, né? E vocês já entenderam, né? Essas de cima do índice pra mim me parecem caras, muito caras. Viu? Beleza, João. Valuation não é garantia de nada, pode ser que continue subindo, pode ser mesmo. Enfim, é verdade. Mas tem algumas coisas, questões técnicas, que eu já até falei um pouquinho aqui, que me incomodam. Eu tenho menos convicção do que eu vou falar agora, mas também vale dizer. Por exemplo, né? Porque assim, é muito difícil ficar na frente do fluxo, cara. Assim, mas eu acho que talvez tenha algumas coisas acontecendo que mude isso. O primeiro, né? Aquilo que eu estava falando, que o mercado sempre exagera pelos instintos humanos, ganância, medo, aquela coisa que amplifica o ciclo, né? Mas hoje em dia é muito pior, né? Por causa dos CTAs, os trend followers, tudo aquilo que eu já falei, né? Os quants. Como é que eles fazem, né? Eles, beleza, acontece alguma coisa, a galera vai comprando, né? O ativo, a commodity, sei lá, isso vai indo, aí os quants percebem essa tendência, começam a comprar também, até a hora que eles ficam super compradões, né? Nisso aí tudo. E para isso mudar, precisa acontecer duas coisas, uma de duas coisas ou as duas, né? Ou a tendência acabar, aí eles vendem, obviamente, ou a volatilidade aumentar. Isso é muito importante, porque eles estão lá compradões. E eles fazem um negócio chamado risk parity. Eu não quero ser muito complicado aqui, né? Mas enfim, o fato é que se a volatilidade aumenta muito, ele está muito comprado, ele tem que calibrar o risco vendendo. Se ele vende, ele pode começar uma tendência para o outro sentido, que triga mais vendas. É o que pareceu que ia acontecer quando a prata caiu 30%, o ouro caiu, as commodities começaram a corrigir ali pouco depois da escolha do Warsh como presidente do Fed. Depois já está meio que de lado, mas de fato você olha para essas posições sintéticas de CTA, que dá para fazer essa conta, é tudo bem comprado. Por exemplo, esse aqui não é meu, esse aqui é da Goldman Sachs, que eles fazem a conta para o posicionamento desses fundos em bolsa americana e está lá em cima, estão bem comprados, né? Basta ver que a bolsa está indo bem, tudo aquilo ali, se inverte a tendência, essa galera tem que vender. Nem precisa nem inverter a tendência, tá? Se ficar parado, eles já tem que vender. A turma não faz muito para o Brasil. A gente aqui, que a gente tem nosso time quant, todo mundo sabe, a gente fez sinais de trend following, né? Como se fosse uma simulação de qual seria a posição dos fundos quant, para várias coisas, inclusive para o Brasil, inclusive para commodity e tal. Eu trouxe uma, que é a do Ibovespa. Então esse aqui é um dado proprietário nosso.
Eu não botei marca d'água, né? Devia ter botado, mas enfim. Mas é um dado proprietário nosso. Em azul é o sinal, então muito para cima é quando essa galera está muito comprada, muito para baixo é sobrevendida, esse com shorts também, né? Por isso que vai de -1 a +1, né? E aqui em amarelo é o índice. Repara que eles seguem bem, né? Juntos aqui, né? Aqui o sinal o recado que eu quero passar é que os fundos quant trend following estão muito comprados em Brasil, né? Muito aquela coisa que eu falei. Então, qualquer coisa, e repara, já começou a dar uma, né, fraquejada aqui no final, qualquer coisa que aumente a vol, ou que mude a tendência, ou que fique parado, essa turma vai ter que vender. Ah, vamos ver, pode ser também que, né, continue subindo, tudo aquilo ali. Como foi, né? Você vê que ele já está alto faz tempo, né? Mesmo, desde os 160 mil pontos aqui, né? E continuou, inclusive com essa pernada de alta aqui, que realmente foi algo muito impressionante. Então, isso aqui é uma outra coisa, um fator técnico que chama atenção. Por fim, tem mais uma coisa que é o seguinte, que eu queria mostrar para vocês. Que é o seguinte, às vezes uma alta é justa, né? Quando o lucro melhora, aquela coisa. Às vezes eu já vi, inclusive, bolsa subir ficando mais barata, né? Porque a alta de lucros foi maior do que a alta da bolsa, tudo aquilo ali. Ah, então eu parei para olhar um pouquinho, provocado pelo meu grande amigo Rubinho Ops, lá do Morgan Stanley. Um abraço pro Rubinho. Ele falou: João, dá uma olhada nisso aqui. Eu fui olhando, peguei alguns países. Eu trouxe aqui quatro, mas que chamam muita atenção. Que é basicamente olhar a alta da bolsa e comparar com as revisões de lucro das respectivas bolsas, olhando 12 meses para frente sempre. E aqui eu vou ter que sair da tela porque não cabe eu, não, mas eu trouxe quatro para mostrar para vocês. Os da América Latina aqui, né? O México, aqui em branco é a bolsa, também voou, né? Como eu falei, todas voaram, né? Em azul é o EPS, né? O Earnings Per Share, o lucro, né, por índice, que também subiu aqui de 460 para 560, uma bela de uma alta. Uma bela revisão de lucro, beleza. A alta está aprovada. Peru, que está subindo mais que o Brasil também, é uma alta muito forte. Olha a linha do IPS, foi lá dos seus 160 ali no ano passado para 240, uma bela revisão de lucro. A alta está aprovada. O Chile, uma bela alta, com menos revisão, mas foi uns de 100 para 123, uns 23% de revisão também, bom, uma revisãozinha aqui e tal, talvez menos do que a alta da bolsa. Aqui tem um pouco de. A bolsa que subiu 80%, né, nesse período, mas teve alguma revisão. E aqui está o meu Brasil brasileiro, né, com essa bela alta da bolsa em branco aqui, que a gente já viu, né? Isso aqui está o MSI, não é o MSI de cada um dos países, por isso que é diferente, não é pontos de Bovespa, mas também é uma bela alta, né? De 1.200 para 2.000, né? Com o IPS estável há um ano. Na verdade, teve aquela melhorinha depois do pânico do final de 2024, mas no mesmo nível do primeiro TRI de 2025, segundo TRI de 2025. Essa alta brasileira foi puramente re-rating, foi puramente fluxo, foi puramente o balde de água saindo lá da piscina olímpica, que eu achei que ia vir devagar e veio de uma vez. Mas para acabar, e eu não vou falar só hoje, porque já foi aí 50 minutos de vídeo, esse vai ser o maior vídeo de um bom tempo. Eu sei que eu estava devendo, né? Mas meu Deus do céu. Mas para acabar, gente, acreditem. Isso aqui são as large caps. Isso aqui foi o fluxo. E que, de novo, não foi o primeiro fluxo. Já tem fluxo de gringo há um tempão. E gringo é muito mais esperto que a gente, tá? Eles sabem quando se descola. Vai chegar um cara que vai olhar e falar assim: mas faz sentido esses domésticos ter ficado super para trás com a queda do juro? Faz sentido? Será que se eu quiser entrar no Brasil, eu vou entrar agora comprando Vale e Petro? Com 7% e 5% de free cash flow yield? Comprar Itaú a 2,7%, o Facebook, esses talvez até comprem. Ou será que eu vou dar uma garimpada aqui nessas coisas que, inclusive, tem liquidez menor, se garimparem de vez, esse negócio pode subir muito mais, né? Existe, sim, uma bolsa, que não é o Ibovespa, mas existe sim uma bolsa muito barata aqui, que é a dos players domésticos, que aliás é o que a gente tem na carteira, então eu errei, né? Esse fluxo aí a gente sofreu porque esse ano não subiu. Estou falando de consumo doméstico como o Smart Fit. 11 vezes lucro com crescimento de 30% de lucro por 3 anos pelo menos. Isso é muito barato. Vivara, Arezo, Centauro, tudo negocia entre 6 e 8 vezes lucro. Gente,
A gente está no bull market, né? É muito claro para mim que a gente está no bull market. A definição oficial de bull market é 20% do low. Isso a gente passou by far, né? Em bull market, você não vê empresa com preço sobre lucro de um dígito. Não vê, é raríssimo. Estamos aqui com Arezzo, 6 vezes lucro, Vivara, mais perto de 7 e tantos, Centauro, que a gente comprou recentemente aí, a 6 vezes lucro. Não vê, cara. Aí tem algumas empresas do setor financeiro, super bem, tipo XP, tipo Stone, super baratas. Stone é tipo 5, 6 vezes lucro. Essas duas se beneficiam demais, né, do juro. Algumas utilities, shoppings, enfim, tem mais um monte de coisa que a gente tem aqui. E o que todas essas empresas que eu falei têm em comum? Todas vão se beneficiar muito da queda de juro que vai começar agora em março. E que a gente acha que começa com 50 bips. É nisso que a gente está mirando, é isso que a gente vai continuar. Perdi essa porrada do índice, perdi mesmo, né? Perdi no long only, né? No long bias eu até perdi dinheiro com isso. Talvez no próximo vídeo fique a ideia aqui de mostrar um pouquinho como essa boca de jacaré abriu e como os valuations das domésticas ficaram muito para trás. A gente não sabe o que vai ser o trigger que pode fazer esse rotation, né, galera, ir para essas, mas esses descasamentos, assim, galera, eles não costumam durar muito, porque alguém vai olhar, algum gringo vai pensar, por que eu tô para trás, né? Vamos ver. Pessoal, é isso. Peço desculpa pelo vídeo longuíssimo, já são 10 quase 10 e meia da noite agora aqui. Nossa carteira principal então continua, né? Como eu falei, comprar em plays domésticos e com um pouco caixa nos long onlys, apesar de a gente já começou a vender algumas coisas, tá? Eu não quero falar o que, porque a gente pode continuar vendendo, mas a gente já começou a diminuir algumas coisas que a gente acha que subiu bastante. No Encore Dividendos, por exemplo, esse eu vou falar, a gente vendeu Itaúsa, pelo motivo que eu já disse aqui em cima. No long bias a gente continua, eu mantive a mesma defesa. Pode soar a cabeça duro, né? Mas e encarando esse fluxo todo, mas pô, acabei de falar por 50 minutos por que a gente continua, né? O net long está por volta de uns 45%. A gente mudou para uma mistura de opções que se sobe, a gente diminui a nossa venda. Então se começar a entrar muito fluxo aí, é como se eu estopasse parte desse índice, e se cair, a gente até aumenta o short. E é isso, pessoal. Vamos ver o que os próximos meses nos trazem, né? Eu continuo acreditando bastante nesses plays domésticos, com essa queda de juro, que, by the way, o juro que é o maior patamar dos últimos 19 anos, né? O juro real, por exemplo, não fechou ainda, né? Tá lá em TNB lá em cima. Quando fechar, a gente vai ver o que vai acontecer com as domésticas. Não falei de eleição, porque eu falar de eleição me atrapalhou, então não vou deixar me atrapalhar mais e nem quero atrapalhar vocês, mas a gente volta a falar quando tiver alguma coisa mais clara lá pro final de março e começo de abril. Olhar agora não vai ajudar em nada. Turma, é isso. Muito obrigado pela confiança. Desculpa de novo pelo vídeo longo e até o